Eu quero, vamos lá. Quem quer conversar comigo, mande aí. Oi, Lázara. Ah, meu Deus, caí na live do Ladeirinha, tudo bem? Tá vendo? Agora você está amaldiçoada. Vai ter remarketing até o resto da sua vida. Não, 6 agora, encarnação para frente ainda vai ter remarketing. sabe aquele negocinho, aquele bora, bora que não estava saindo do lugar, agora ele precisa decolar. Rapaz, eu acho que essa live vai ser a nossa live com maior audiência, porque esse óculos aí vai chamar atenção. Ninguém sai, não. Não, eu falei, eu tenho que Eu quero um entrar. óculos, Esse eu quero um óculos cabelo, desse esse para mim. cabelo bagunçado dele, com esse sorriso maravilhoso, e com meu Hum. óculos, pronto. Vai dar Pronto, agora negócio. Bora, Godó. vamos zerar a internet brasileira. Você vai ver só. Bora lá? Bora. Tudo bom com você? Como é que se chama? Lázara Rosana. Lázara Rosana. Tudo bom, Lázara? E aí, você faz o quê? Que eu vou fazer um projeto de consultoria aqui com você, topa? É claro, não entrei de graça, não. Não foi só para ficar de conversa fiada, não? Não, tô louca para fazer negócio com o cara certo. Vamos lá. Eu Então vai. trabalho hoje com constelações familiares e organizacionais. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, para quem nunca ouviu Aliás, só falar, familiares. Organizacional eu nunca ouvi falar, não. os princípios são os mesmos. O que acontece é que, por exemplo, são três leis sistêmicas que regem as ordens do amor. E essas Hum, leis são pertencimento e hierarquia da troca. Funciona do mesmo jeito dentro de uma empresa. Só que, por exemplo, para ilustrar, o pertencimento dentro da família não tem como você falar assim, ó, cansei do meu irmão, não gosto mais dele e estou descartando. Não é assim que funciona. Ele tem direito de pertencer ao sistema. E dentro de uma empresa, como que você vai fazer quando você precisa desligar um colaborador? Quando você precisa desfazer uma sociedade? Ele pertence. Só que aí a forma como você vai fazer isso é que vai fazer a diferença. Você tem que honrar tudo que ele fez. Ah, o cara me roubou, o cara me sacaneou. Pois é, mas alguma coisa você aprendeu com ele. E às vezes até isso que foi negativo, que foi um roubo, que foi algo que te lesou, foi bom porque você aprendeu e ficou esperto para a próxima sociedade, entende? entendo. Então, o trabalho. Você quer então que eu dê mais um dinheiro a mais pro ladrão? Pô, você me roubou, eu aprendi com você que eu não deveria estar andando com o celular na mão, então queria te agradecer. Vou te dar uma a mais. Como é que funciona isso aí? E você sabe que através do olhar sistêmico Eu não acho que o existe ladrão vítima. merece uma teia, Ele rapaz. sim, Aprende, ladrão. pela justiça dos homens, esse ladrão Tá. merece mesmo. Claro que ele deve, ele tem Não, que eu tô pagar de brincando. alguma forma. Ah, Mas através do olhar sistêmico, olha o tanto que a inteligência sistêmica é forte. Não existe vítimas e nem algozes. hum. Então, teve até Não, um essa é uma repórter. objeção muito boa que você vai matar, porque eu tenho uma objeção. Eu posso contar uma história Pode, para vocês pesada? pode. Pesada, hein? Agora é pesada. Conta Eu nunca aí. contei essa história na internet. Então agora vamos ver se é mesmo ou não. Mas eu Eu concordo com aguento você, o que repuxo. eu aprendi mesmo. Você sabia que você conhece o Rui, meu sócio? Não, O Rui, o bombadão lá, pô, careca? esse é o sócio? É meu sócio, você nunca viu? Nós Eu somos acho que três não. sócios assim, hoje. É eu, o Rui e o Vitor. Mas quando a gente começou, não era o Vitor. Tinha um outro sócio, que eu não vou falar o nome dele aqui de jeito Tá. nenhum. E a gente tinha nossa empresa lá. E assim, quando teve um tempo dessa empresa que esse sócio, ele passou num concurso público. E aí, ele começou, de um certo tempo, ele falava assim, cara, tô fazendo uns investimentos aí e ganhei 10 mil. Tô fazendo uns investimentos aqui e ganhei 5 mil. Fiz um outro aqui e ganhei 30. E alguma coisa eu senti, eu falei, cara, esse cara tá justificando essa parada porque o padrão de vida tá muito diferente. Sim. E não existe mágica, né? Esse cara não é o wise do investimento para ganhar tão rápido assim. Então, assim, a gente trabalhava na mesma empresa, ele tinha um carro, comprou um apartamento, comprou uma moto, eu e o Rui se lascando lá, não tinha porra nenhuma. Essa porra tá esquisita, velho. Eu perguntei, aí eu falei isso pra Paty. A Paty, pô, você tá desconfiado, por que você não olha? Eu, caralho, não. Vou olhar, o cara é meu amigo, não jamais faria isso. E aí, na primeira olhada, foi o primeiro mês. Coincidentemente, ele tinha viajado para Argentina. E um dia antes dele viajar, ele sacou 6 mil reais no caixa do banco
que ele morava. Isso há 10 anos, 6 mil reais valia mais dinheiro que vale hoje, tá, gente? No banco que ele trabalhava, 6 mil. Depois eu fui ver que a moto dele era feito pagamento débito. Eu nunca tinha entrado no extrato bancário. A moto do cara era paga com débito em conta. Débito em conta. Uhum. Da conta da empresa. Na conta da empresa. Então a moto dele não era dele, era da empresa, né? Da empresa que tá pagando, mas estava no nome dele. Uhum. E aí eu, cara, perguntei isso aqui. Ele, não, isso aí é para pagar o servidor. Esses 6 mil. Eu falei, em dinheiro? Isso aí é para pagar o quê? O servidor. A local web, né? Era o nosso servidor. Tá. Eu falei, mas em dinheiro? E a moto? Aí, não, isso aí é uma isenção que eles fazem para a moto quando é para empresa. E aí eu peguei o negócio no nome da empresa, mas eu tô pagando. Aí eu falei, mas cadê você pagando? Que eu não achei nenhum depósito seu no valor. Não, é que como eu já estava pensando assim, eu vou começar a pagar que só tem 3 meses, aí eu vou abatendo do meu salário, e aí eu vendi um capacete para um funcionário, eu já abati da parcela da moto. Você acha que eu sou idiota, rapaz? E assim, isso é só o primeiro mês, né? Então foi achando um monte de coisa, e o caralho, que parada esquisita da porra. E aí a gente decidiu sair. E aí o Rui, cara, ficou muito puto e tal, e a gente queria procurar um advogado pra gente receber tudo de novo. Aí o advogado foi o tio do Rui. A gente contou a história e tal. Tem mais detalhe na história aí, viu? Se eu contar a história toda, você fala, não é possível que isso aconteceu. Tem muita coisa. Mas aí o tio do Rui falou assim, quantos anos você tem? Na época eu tinha, sei lá, 27, sei lá, 25. Quantos anos o Rui tem? O Rui tinha minha idade, 25 também. Ele falou, e o cara? O cara era mais novo, tinha tipo uns 22. Vocês são 2 idiotas, 2 trouxas, deixaram o cara com idade de tudo, vocês não olharam nada, vocês têm mais que se fuder mesmo. Não vai procurar justiça porra nenhuma. Sai de perto do cara o mais rápido possível e cria outra agência. E engole o seu prejuízo e tal. E querendo ou não, 10 anos depois, a empresa dele faliu, ele abriu uma outra agência, a gente ficou ele com a outra. Né? Até isso, bicho, na hora da gente fechar a agência, a gente foi, faz o seguinte, bicho, vamos fechar e a obra e tal. E o 50% dos clientes fica com você, 50% com a gente. Tu não acredita que ele saiu ligando para todos os clientes, pegar todos? Acredito. Só que os clientes sabiam que quem fazia era eu e o Rui, né? Então, na verdade, a gente, já que é para ser assim, então a gente ligou para todos também. A maioria dos clientes decidiu ficar com a gente, um outro ficou com ele. Até os que eram amigos dele, que ele que fechou, ficaram com a gente. Voltar Né? Um outro para você. Acabou. Uma história, 10 anos a empresa dele fechou. Não sei também, não desejo mal nenhum para ele, mas deve ser um funcionário do Banco do Brasil. E eu e o Rui, cara, fizemos uma empresa que fatura milionária, multimilionária. 200 milhões já, mais ou menos, faturados. Então, assim, esse cara me ensinou, e por incrível que pareça, que acho que o principal ensinamento é que você tem que desconfiar dos outros, né? E ele me ensinou que não, que eu posso confiar nos outros, porque eu continuo confiando no Rui. Então, eu não fiquei um cara desconfiado de tudo, não. E eu acho que ele tinha uma veia empreendedora forte. Talvez eu não tivesse feito a minha primeira empresa assim, se não fosse ele. Então eu tenho essa noção de que realmente eu aprendi alguma coisa com ele. Mas eu não sei se eu visse um negócio desse do jeito que você falou, que até o cara que rouba você aprende com ele e tal, eu não sei se isso soaria, se eu digeri bem a primeira vez que você falou, entendeu? Então, mas você acabou de dar uma aula sobre isso. Você acabou objetivo, eu fui ostensiva na forma de falar, mas você contou a sua história dando uma aula que realmente é assim que funciona. Só que o que acontece? Por quê? Eu vou te falar lá do roubo de carro, que um jornalista de São Paulo fez uma pesquisa. E todos os ladrões que ele entrevistava falavam assim, ó, a gente nunca pega quem olha, são 3 regras básicas para assaltar um carro. A gente nunca pega o primeiro da fila, a gente nunca pega quem está com o vidro aberto e a gente nunca pega quem olha a gente nos olhos. Então, quer dizer, ele só pega quem está distraído. Ou quem está com o vidro aberto, ou quem está no terceiro, segundo lugar ali do sinaleiro, porque não tem jeito de arrancar,
E quem não olha nos olhos, quem está mexendo no celular. Então, você entende que, assim, existe uma corresponsabilidade? Vamos ver, na hora que você vê um ladrão, você olha nos olhos dele, ele vai até Ele achar fica que você com tá medo. dando... Imagina, o cara vai roubar a partir de agora. O que foi, né, pra você não me roubar? Mas se você pensar nos primórdios da vida e o que nós estamos a serviço da vida. Basicamente é isso, nós estamos a serviço da vida. Então você precisa manter a sua espécie viva, né? Se parar aqui agora, se você não tivesse tido seu filhinho, o seu clã ia morrer com o tempo. Então esse estar a serviço da vida é colocar a humanidade o mais longe possível dentro da Terra. Então, isso é um princípio que vem lá dos primórdios da humanidade. Quando você olha nos olhos, você intimida a pessoa. Por que você vê em filme de ação e de violência? Não olha não, não olha não, não me olha não. Porque você vai registrar, de alguma forma, o rosto daquele perpetrador, né? Então, assim, existe corresponsabilidade, nesse caso que você falou aí da sociedade, por exemplo. Em algum momento, você foi corresponsável, mesmo que numa parte bem pequena, porque o outro não poderia, isso não dá o direito para o outro para ele te roubar, para ele te lesar, mas de alguma forma você criou um espaço que favoreceu ele te lesar. Então, não dá para você sair falando que você foi vítima. E o que acontece na mudança de postura que eu vejo... Eu ainda sou culpado ainda, coitado de mim. Não, por que fala-se muito de mudança de padrão, né? E por que a pessoa não consegue deixar o padrão e prosperar igual você fez? Porque fica carregando esse sócio amarrado na perna, justamente pensando nisso. Ficou muito tempo... Não, tem um ditado... não, uma história. Hoje tá... Daqui a pouco eu volto para o seu assunto, porque a gente está fugindo. Eu vou contar essa história, depois a gente vai para a sua consultoria. Tá. Mas tem a ver com isso que você falou. Que tinha um monge budista, estava andando dois monges budistas, e eles fazem um voto de juramento que não podem tocar em mulher, esse tipo de monge. Sabia disso? Não. Tem um tipo de monge que não pode tocar em mulheres, porque eles fazem um voto lá de castidade, sei lá o que é, mas não pode tocar em mulheres. E aí eles estavam, como é que fala? Peregrino? Como é que fala? Peregrino. Eles estavam caminhando, né? Eles estavam lá na peregrinos. Peregrinantes lá. E aí eles estavam lá andando e de repente eles tiveram que passar por um lago lá, um rio, uma parada assim. E aí quando eles estavam passando no rio, estava uma mulher lavando roupa e aí ela se distraiu lá e ela começou a se afastar. E o monge estava vendo. E ele teve que pegar a mulher no colo e tirar do rio e salvar ela. E o outro monge ficou muito puto, muito chateado. Pô, a gente tem um voto, você fez. Ele falou, cara, na hora falou que eu acreditei que era o certo e tal. E eles continuaram andando. E depois de 6 dias andando, o outro monge estava em silêncio e estava se recusando a falar com o monge que pegou a mulher. E ele falou, cara, o que foi que aconteceu assim, 6 dias? E ele, cara, você carregou aquela mulher no colo. Ele falou, eu carreguei aquela mulher no colo, mas tem 6 dias que eu larguei. E você tá carregando ela até agora. Entende a diferença? Caraca, hein, meu irmão? Quem diria que Ladeira teria histórias peregrinenses aqui? Hã? Na metodologia dos monges tibetanos, lá de não sei onde. Com essa cara de chapado aqui, hein? Ia sair uma história dessa pra sua vida. Eles é mais bacana. Tá vendo? Então, e o que faz a diferença é isso, é soltar logo aquela peia, tá? Sabe, que te liga a quem te fez algum mal e aprender com isso. Não é que tá certo. Não é que você tem que ajoelhar para essa pessoa que te fez mal. Mas essa história do monge aí foi muito bacana. Vou pegar a cola dela. Pode? Você me autoriza? Autorizo. Não foi eu que inventei, não. Foi não tem Activia. Problema não, mas o importante é soltar. Tem que pedir autorização para quem me contou, né? Isso aí é uma propaganda da Activia, tá, gente? O importante é soltar. É liberar. Liberar. Activia. Pesado. Carregando esse tanto de coisa ruim aí. Tá vendo? Mas me conta, o que o seu curso faz? Você já está no Perpétuo? Você é minha aluna, não é? Não. Eu sou sua perseguidora. Eu brinco com quem me segue nas redes sociais, que são meus perseguidores. Eu fico te perseguindo aí, tentando te encontrar no momento oportuno. Online? Pois é,
eu estou agora estruturando minha mentoria. Mentoria. Você vai trabalhar com mentoria. E De qual que é a sua dúvida? Que você acha que eu poderia te ajudar? Assim, que você quer minha opinião no quê? Eu quero começar a vender pela internet. E eu te contei mais ou menos o que eu trabalho com o que trabalho. Hoje eu trabalho com grupos presenciais de homens, mulheres, trabalho só com homens falando das dores do masculino, trabalho só com mulheres falando das dores do feminino, já tem 3 anos, mas eu preciso trazer isso para cá, para as redes sociais, eu preciso começar a vender através da internet. Posso te dar uma dica aqui, um conselho? Eu acho que eu não entendi exatamente o que você faz, não. Essa é a minha maior dor. Eu entendi como você faz, que é com constelação familiar. Mas o que você faz, eu não sei se eu entendi, não. Essa é a minha maior dor e eu acho que eu estou aqui não é por acaso, né? Então é para ver se você consegue me ajudar a extrair de mim o que eu faço de forma objetiva e clara. Então, assim, eu ajudo as pessoas a deixar esse vínculo do passado, porque não é só abandonar um padrão, é você entender a origem do seu padrão. Geralmente, esse padrão de comportamento, essa repetição, que tem muita gente que não consegue sair desse lugar. Parar de falar assim, eu ajudo pessoas, não sei o quê, fala assim, que você não ajuda, você faz. Eu faço. Vou te dar uma dica, posso te dar uma dica? Pode. Não use mais eu ajudo ou eu ensino. Eu faço. Você faz o quê? Você acabou de falar. Eu faço as pessoas olharem para a vida que elas estão vivendo agora, desprendendo. Não faz. Você já falou o que você faz, vamos ver se você muda o padrão de comportamento. Eu mudo. Você que falou. Eu ajudo pessoas com padrão de comportamento. Você nem lembra o que você falou, mas eu peguei. Tem pessoas que se comportam de um jeito antes de você. Elas vão lá, te conhecem, passam pelas suas terapias, pelas suas mentorias, pela sua metodologia, e ao final o comportamento muda, concorda? Eu acho que eu posso falar assim, ó, que eu não mudo o padrão delas, mas eu trago clareza para que elas utilizem o padrão delas em favor delas. Comprometida com o resultado quando você fala isso. Imagina se eu falasse, eu não ensino a vender, eu trago clareza para que a venda aconteça. E eu não, cara. Eu prometo mesmo, é venda todo santo dia. Eu não sou o cara da clareza. Vai mudar esse padrão de comportamento depois que você passar por isso. Existe um padrão de comportamento que atrasa a vida de alguém, não existe? Existe. Quem tem um padrão de comportamento meio mais ou menos aí e quer mudar? Fala aí. Se eu te falar, geralmente esses padrões, se você entrasse num elevador, a porta fechasse, quando a porta abrisse de novo, esse padrão de comportamento seria outro, você ia gostar? É um padrão de comportamento. Sim. Então, você tem que ter depoimentos de pessoas que mudaram o padrão de comportamento. Fala assim, bicho, meu padrão de comportamento era procrastinador, eu era vitimista, eu culpava as pessoas, eu me culpava, tudo que alguém falava para eu fazer, eu não falava, eu comia mal, tinha depressão, sei lá o que tinha. Hoje, meu padrão não conseguia ficar num relacionamento saudável. Então, você muda o padrão. Existe um padrão, e aí, ó, tudo isso é venda todo santo dia. Existe um padrão mainstream. É o padrão, eu chamaria, se eu fosse o copywriter do seu negócio, eu chamaria, existe o padrão intuitivo de comportamento, em que as pessoas vão agir e pensar com a intuição, 100% intuitivo. Sim. O que é bom, que a gente tem que ter nossas intuições mesmo. Sim. E existe o padrão de comportamento ultra intuitivo. Qual seria esse? Porque o racional, que as pessoas acham que são, ele não existe. O racional, eu acho que o cara que está no intuitivo, ele acha que é racional. Ele acha que ele racionalizou. Eu não tenho isso, por aqui. O ultra intuitivo é que você vai lá no subconsciente visitar o que realmente molda o comportamento. Se você tentar racionalizar, você muda talvez um pouquinho. Se você for no ultra, lá no dentro da consciência, lá na sua amígdala, você muda o seu comportamento.
E é lá que eu vou te convidar a viajar comigo. Eu vou entrar dentro do seu cérebro, só que não dentro do cérebro que você conhece. Eu vou entrar dentro do cérebro que nem Você está só no reptiliano, eu vou te levar além dele. Lá, eu vou ligar os interruptores, vou mudar as engrenagens. Quem conseguiu, nesse momento que eu estou escrevendo essa copy, visualizar um cara dentro de um cérebro, mexendo em engrenagens e mudando interruptores? Olha o quão profunda é essa copy que eu criei aqui agora. E aí você não precisa nem falar mais nada. E aí, lá dentro, existem 3 interruptores dentro de todo o cérebro. E aí você vai começar a botar o seu método. E normalmente, quando você entra lá dentro, quem está mexendo nos interruptores são seus pais, são seus irmãos, são seus chefes, são os líderes espirituais. E esses caras estão brigando lá dentro. Eu vou apaziguar aquilo lá e vou falar: quem manda nesse comportamento não é mais vocês, sou eu. E quando eu sair lá de dentro, o comportamento mudou. É quase uma hipnose isso. Não, é copy pura. E aí fala assim, cara, quem é aluno do Venda Todo Santo Dia sabe o que é copy. O que eu fiz aqui? É o mainstream e o seu método. E eu comparei os dois. O mainstream é você ficar chutando a mesma ladainha para você. Eu vou dar, eu vou fazer, eu vou ler, eu não consigo, eu consigo, mas eu não posso. Você fica nessa briga interna o resto da vida. E você não vai aonde realmente a parada muda. Só que como que eu ia criar essa copy se eu não sabia nem o que você fazia, nem você sabia? Você ficava numa onda assim. Sabe o que você vendia? No seu papo aí? Você vendia o processo. Sim. Ninguém quer comprar o processo. Na verdade, eu acredito que as pessoas compram o todo. Elas compram o que ela... São 3 coisas, né? O quadro, a furadeira e o decorado. Você já ouviu falar essa analogia? Não. O pessoal fala, ninguém compra um quadro na parede. O que as pessoas compram é a furadeira, não é isso? É. Você acredita que é verdade ou é mentira? Eu acredito que é verdade. Preciso fazer o buraco para pôr o quadro na parede, né? Eu acredito que é mentira. É mentira? Porque sem uma furadeira, você não acredita que dá para... Bota um quadro na parede com o dedo. Eu te dou um prego em sua mão. Bota o quadro na parede. Vai no dente. Vai quebrar os dentes. Na mão. Vai machucar a mão. Você precisa da furadeira, que no caso é a sua método de constelação familiar. O que você quer é o quadro. Mas você acha que as pessoas querem mesmo um quadro? Tipo, o cara quer a barriga de tanquinho. Ele quer a barriga de tanquinho? Não. Ele quer algo muito mais profundo. Ele quer autoestima. Ele quer reconhecimento. Ele quer... Encontrar uma namorada. Ele quer causar inveja, né? Ele quer se parecer melhor do que os outros. Ele quer... Então, ele quer muitas e muitas e muitas coisas. Ele não quer só um quadro na parede. Então, você quer o quadro, que é tangibilização do que você vende. No seu caso, mudança de comportamento. Para quê? Para que ele ganhe mais, para que ele tenha relacionamentos melhores, para que ele saiba se posicionar, para que ele durma melhor, para que ele seja menos ansioso, para que ele perdoe o pai, para que ele pare de sofrer com os próprios erros. Como? Através da constelação sistêmica organizacional, que se eu estivesse fazendo essa copy, eu não chamaria de constelação sistêmica. Eu criaria um nome só seu, único. Porque dentro da constelação sistêmica foi outro cara que inventou. Sim. O que dá nos seus anos e anos de constelação sistêmica, você aprendeu e tem o seu tempero único. Que dentro de yoga, por exemplo, quem criou yoga foi há 10 milhões de anos atrás, sei lá quantos anos. Foi junto com os dinossauros, já tinha dinossauro fazendo yoga, que é os dinossaurinhos aqui, só na... Então, já estavam tudo no flow. Já tinha yoga. Só que cada professor de yoga, ao longo do tempo, trabalhando com muitos e muitos alunos, ele foi desenvolvendo uma metodologia mais única. Quando eu vou ensinar alguém a surfar, a gente tem um barquinho, eu vou com o Érico. Eu tenho uma metodologia que é diferente da do Érico. A primeira coisa que o Érico faz é para o cara pular na água e aprender a remar e tal, não sei o quê.
Eu não fazia isso. Depois eu até estou fazendo agora. Eu ensino o cara a remar, porque fica mais fácil resgatar ele e tal. Mas uma das coisas que eu faço, e eu vi que o Érico não fazia, eu ensino esse cara a fortalecer o quadril. Eu não inventei o surf, mas eu inventei um método em que o quadril do cara não deixa a prancha virar. Porque se a prancha virar, ela não sobe, você não consegue levantar. Então, eu faço uns exercícios de quadril uns 10 minutos antes. E toda vez que na hora de subir, o cara não deixa a prancha virar e ele consegue subir. Então, esse método do quadril, às vezes eu faço até o cara ficar voltando. Ó, nome esquisito. Eu chamo o método do zerinho, que ele vai dar 2 voltas para um lado, 2 voltas por outro, vai fazer um zero. E aí ele vai aprender a conduzir a prancha com o quadril dele antes de subir, enquanto ele ainda está esperando o barco puxar. Eu não inventei o surf. Eu não inventei o wake surf. Mas eu inventei o método do zerinho, por exemplo. Também uma coisa, eu não chamaria de constelação familiar. Nossa, esse nome acaba com a minha vida. Porque o povo associa isso à religião, a misticismo, e não tem nada a ver. Então pronto, cria um outro nome, só seu, só único, e você não vai ensinar constelação familiar como é. Você vai o seu olhar único de constelação familiar. Entendeu? Entendi. Então, o que você faz mesmo, que eu não lembro? Eu fico nervosa, né, na hora de falar, porque ainda não está lá no meu cérebro. Mas eu mudo o padrão das pessoas. Exatamente, você muda o padrão de comportamento. A palavra comportamento, então eu mudo o padrão de comportamento. Isso é copy pura. Agora, como é que eu fiz para ser tão interessante que as pessoas ficaram com vontade de comprar esse curso na hora que eu falei? Eu botei ali uma comparação e eu narrei uma cena, uma coisa fantasiosa. E com aquilo as pessoas conseguiram visualizar elas entrando dentro de um cérebro, mudando algumas coisas, e aquele comportamento agora vai poder estar livre, né? É lógico que não é tão fácil assim, gente. Isso é bom para que a pessoa entenda o que o seu curso faz. Não necessariamente esse curso é bom ou não. Eu, por exemplo, não sou bom de mudar comportamento de ninguém. Não é a minha especialidade. Eu sou bom em entender o que os produtos fazem e ensinar como esses produtos vão ter forte desejo. Vocês viram eu fazendo aqui na cara de vocês. Agora, se o seu produto realmente não for bom de mudar comportamento, aí vai ser um fracasso. Então, você tem que ter um produto que mude comportamentos. E aí, você também vai ter etapas de comportamento. Porque mudar um comportamento, sei lá, de parar de fumar, para alguém que fuma há muitos anos, é relativamente difícil, não é? Sim. Mas quem sabe fazer com que a pessoa não fume na primeira hora do dia parece mais fácil, não é? Muito mais. Só por hoje. Então, talvez você consiga ter uma graduação dentro do seu curso. É igual o meu. Vender R$1 milhão é possível, você acredita? Vender 1 milhão o quê? R$1 milhão, você acredita que é possível? É possível. Você acredita que você consegue? Eu consigo. Eu preciso desenvolver esse método para eu vender 1 milhão, mas você falou o tempo? Em quanto tempo? Quão difícil você acha que vai ser vender esse 1 milhão? De verdade, quanto que você mesmo acha, cara, é para mim, eu consigo? Porque até hoje você não vendeu 1 milhão, já? Não. Desse trabalho que eu faço, até hoje eu não vendi 1 milhão, não. Certeza você tem? Eu vi. Que eu vou vender 1 milhão? Já fiz curso de linguagem corporal, tá? Que eu jogava poker. Na hora que eu falei a primeira vez, você... Então, assim, você... Eu fui buscar, né? Mas a primeira vez que eu falei, você acredita? Você falou, consigo. Agora, em quanto que você tem de certeza que você consegue fazer uma venda? Uma venda da sua mentoria. Você tem certeza? Tenho certeza. Então, uma venda é mais fácil, mais palatável do que 1 milhão. Sim. Então, eu quebro em etapas. No início, você não vai vender 1 milhão. Você vai vender uma mentoria. Depois, você vai vender 10. Depois, vai vender 100. Depois, vai vender 1.000. Depois, vai vender 10 mil. Então, eu vou transformando gradual. E isso dá mais plausibilidade para a sua ferramenta. Que as pessoas conseguem sentir um avanço, um progresso, onde elas estão, para onde elas vão, como elas vão.
Se você só fala que vai mudar o comportamento, é gostoso, é o que as pessoas querem. Mas não necessariamente elas compram, porque parece mentira. Sim. Se eu falar que você vai ganhar 1 milhão, que eu sou muito bom de vender 1 milhão, você vai falar, será? Agora você fala, pô, você não vai vender 1 milhão. Vai vender primeiro 1, depois 10, depois 20. Aí você fala, nossa, entendi. Uhum. E olha que legal, mesmo que você não chegue num 1 milhão, você vai progredindo. E você sente o que o ser humano mais deseja no mundo, que é sensação de evolução. Se você chega num 1 milhão, depois você chega num 1 milhão, sabe o que acontece? Nada. Você só vai ser uma pessoa com 1 milhão. Não muda nada, assim, tanto que igual vocês imaginam, não muda. Agora, o que muda é para onde eu tô indo. Sim. Entendeu? E, ó, ajudei? Te deu mais clareza? Demais. Eu preciso entender como é que eu vou colocar isso de forma objetiva e comercial sem cair na vala comum. Acabei de te dar um exemplo brutal. Olha, cara, a primeira coisa, objetivo, você não tava zero objetivo. Você tava muito loucona, meu Deus, eu faço constelação porque as pessoas... Olha só, você tava, quando o cara te rouba, você tem que agradecer a ele o tanto que ele te ensinou. Olha as loucuras. Uhum. Agora não, também. Então ficou muito mais objetivo. Como? Através do seu método único que você vai dar o seu nome. E eu ainda te dei a copa de mão beijada. Deu. Cara, eu te dei o nome. Ó, nomes próprios é legal, porque você tem o comportamento intuitivo. Esse nome não é único, mas você tem um comportamento ultra intuitivo. E o seu comportamento, como você age, suas decisões, não estão no intuitivo. E é onde a maioria das pessoas ficam pensando, no racional. Às vezes até no intuitivo, estão sentindo alguma coisa, mas nem sabem por quê. Eu vou lá no porquê. Eu vou entrar dentro do seu... Eu te dei a cópia. Isso aí já está toda a parte prática. O que eu recomendo que você faça? 2 coisas. Coisa número 1. Assista essa live de novo com um papel e uma caneta na mão. Coisa número 2. Sozinho, só assistindo essa live, você não vai ter um bom vídeo de vendas. Uhum. Um vídeo de vendas bom, ele vai ter uma regra ali, uma metodologia. Igual você tem uma metodologia para mudar comportamento, você não tem? Eu tenho uma metodologia para fazer vídeo de vendas que vende muito. Uhum. Você tem que ter um vídeo de vendas que gera valor, que a pessoa... É a técnica das 3 sacudidas na cadeira, eu ensino. Se no seu vídeo de vendas o cara não sacudir na cadeira 3 vezes, você não vai vender. E eu ensino como faz a primeira sacudida, como faz a segunda sacudida e como faz a terceira. Quem já comprou meu curso, quantas vezes você se sacudiu na cadeira aí? Nessa live, você deve ter se sacudido na cadeira umas 3 vezes. Tá quase caindo a cadeira. A cadeira vai estar caindo. Então, existe uma metodologia. Alguém até botou a palavra, um script. Não é um script, eu ainda dou tanto dia. Um script é só copiar e colar. Não. É uma organização das ideias. O script seria o que você vai falar. Eu não falo o que você vai falar. O meu curso não é um curso de script. Eu ensino a pensar. Você vai ter que dizer o seu pensamento ali dentro. Mas tem uma ordem ali de pensamentos. E é essa ordem que eu acho que você vai ter que fazer. Então, a primeira coisa é assiste isso de novo. Anotando tudo, que tem ouro aqui. Às vezes, a primeira vez que você está assistindo, eu vou fazendo perguntas, eu sinto que você, né, às vezes está com o emocional ativado, então às vezes você fica nervosa e tal. Às vezes você está prestando atenção no que estão falando comentários, se o meu cabelo está bonito, se o seu óculos está bacana. Mas assiste de novo com o emocional mais baixo, que você vai ver que tem uma coisa bem fora do óbvio pronta aqui para você. Sim. E feito para você, né? E a segunda coisa, o que você acha que é a segunda coisa que você deve fazer? Como é que é? Tá travando. A segunda coisa, o que é? A primeira é reassistir. E a segunda? A segunda é desenhar meu método. Mas sozinha é mais difícil, viu? Eu acho que a segunda tinha que ser comprar ou vender todo santo dia. Eu não tô falando isso porque eu quero vender, não. Porque eu já... Essa live vai vender para mim. A cadeira tremeu de novo. Mas é porque eu acho, cara,
que realmente vai ser mais fácil você fazer o método se alguém te ensinar a criar um método. Sim, com certeza. Eu realmente acho que vai ser mais fácil você criar um anúncio se alguém te ensinar a criar um anúncio. Eu realmente acho que vai ser mais fácil fazer uma página de vendas se alguém te ensinar uma página de vendas. É tipo eu. Se eu te perguntar, o que você acha que é mais fácil alguém mudar o comportamento? Ele falando, agora é sentar, refletir aqui e mudar. Agora é mudar. Ou antes disso, fazer um curso com você, uma terapia com você, uma mentoria com você. É passar por uma constelação, com certeza. Trazer informações. Então você está querendo fazer o seu negócio sem passar por ela. Entendi. É como se você estivesse falando assim, eu vou mudar a vida sozinha. Eu vou mudar meu comportamento sozinho. Não estou nem aí para esses caras de constelação. Só quer meu dinheiro. E não. Então eu realmente acho que vai ser mais fácil e menos doloroso você participar disso com orientação do que sem. Você está indo igual o seu Cruzal. Eu acho que é isso que eu tinha que escrever agora. Eu estou nos 5% só, que é o consciente. Não estou navegando nesse inconsciente, que é os 95%, né? Você não está indo no... Porque assim, cara, teve alguém que foi lá e fez... Sabe, olha o que você está fazendo. Vou te falar exatamente o que você está fazendo. Eu gosto muito de cachoeira e trilha. Toda vez que você vai numa cachoeira e na trilha, os guias do local passaram lá com uns machadinhas, com uns facão. E, cara, cortaram tudo, botaram umas pedras, botaram ali mais ou menos o caminho, vai direto na cachoeira. E esses caras se fuderam todinho para fazer isso. Abrir essa estrada. Por copo. Cara, eles foram lá e criaram a trilha, chama trilha. E você foi lá, e aí eu falo assim, ó, para entrar na trilha aqui, é R$50, tá? Por pessoa. Tem na trilha da ida, de volta, tá na trilha. Porque eu sou proprietário aqui dessa fazenda e eu fiz essa trilha comercializar o acesso à cachoeira. Do outro lado, tem uma terra aberta, pública, que não tem a trilha e é de graça. O que você está fazendo eu vou pela trilha. Eu vou sem ser pela trilha. Eu vou pelo meio do mato, que é melhor. Pelo de graça. Aí você vai lá, pô, vai ter que ir com facão, vai ter cobra, vai ter, sei lá, às vezes não é o melhor caminho, às vezes vai ter um barranco lá, às vezes você vai ter que subir mais, às vezes vai ter, assim, pô, será que não valeria mais a pena? Às vezes você vai se machucar, às vezes no meio do caminho você vai achar tão difícil que você vai voltar, falar, até louco, essa cachoeira é muito difícil chegar lá. Às vezes você vai ter que andar muito mais longe, que tem que dar uma puta volta, subir no morro e depois ir. E o outro cara fez a trilha ali, porra, é só ir. Sim. E você tá falando, eu vou pagar R$50 por dono de uma fazenda, rapaz, só pra eu passar pela fazenda dele. E o cara lá tem manutenção. Querendo abrir o mato, né? Tá querendo abrir o mato. Então, eu acho que vale a pena você fazer. E não quero deixar a impressão de que essa trilha vai ser a coisa mais fácil e linda do mundo. Deixa eu te falar, é uma cachoeira, meu amigo. É uma trilha. Você tem que ir com bota, você tem que ir preparado, é um puta rolê, vai ter subida, descida, às vezes você vai ter que ir. Mas no final, tem um poço lindo, uma cachoeira linda, maravilhosa e tal. Então, assim, você vai ter que andar a trilha. Alguém já passou por ela e tem até plaquinha. Tem até os quilômetros. Faltam 5 quilômetros, faltam 3 quilômetros. Ali tem uma outra cachoeira. Às vezes tem até um guia que vai, sei lá, essa planta é maravilhosa. Vocês não estão vendo, essa planta tem não sei quantos anos e tal. E do outro lado, não tem porra nenhuma. Então, reflita aí se vale ou não. E no final das contas, o que você vai vender é a mesma coisa. Você vai vender uma trilha, só que por uma outra coisa. No seu caso, mudança de comportamento. No meu caso, vender seu produto, mentoria, curso, o que você quiser vender. Né? Sim. Fechou? Fechou. Vamos conversar. Quero andar nessa trilha. Eu não te falei onde que eu tô, mas eu tô em Goiânia, Goiás. Aqui tem um lugar que chama Alto Paraíso, cheio de cachoeira.
Me vi. Vou aí direto. Você vem? Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, pô, São Sim. Jorge, Eu desenho Cavalcante. direitinho os lugares por onde eu passo aqui quando eu vou fazer turismo e minhas aventuras. Muito E é isso legal. mesmo. Inclusive, aconteceu uma história muito triste aí nos últimos dias, falando disso aí. Você viu que teve um cara que foi aí em Alto Paraíso, acho que era um africano, um americano, não sei, um cara fora do Brasil, a tromba d'água levou ele, estão procurando até hoje. Não vi, não. Levou o cara, foi embora. Vão procurando. Agora é período de chuva, né? Não é um período recomendado para visitar as cachoeiras, porque a água... Cuidado. Então tá bom, Lázara, tá convidada Lázara, a vir aqui também, em Goiânia. Vem fazer treinamento aqui pra gente. Comer um piqui. Você ama ou odeia? Ó, a Daniele falou que encontraram ele ontem, graças a Deus. Ó. Encontraram bem, vivo? Boa. Só a desgraça aqui na live do final, tomara que tenha sido. Ó, já encontraram. Encontraram vivo ou não? Vamos ver, agora eu tô curioso. Pois é. Os comentários pararam de subir pra mim. Não, vamos ver aqui, que eu quero saber se o cara tá vivo. Fiquei preocupado. E eu gosto tanto de cachoeira, cara. E é muito lindo aqui, né? Mas eu só vou com guia, sabia? Eu também. Só vou com guia. Esse Leandro é o cara. Encontraram o cara morto, a merda. Tava sem o guia. Não, mas coitado, né? Acontece. Que Deus o tenha, que fique bem aí. Mortão, a mulher botou. Que merda, hein? Velho. Que triste. Pois tomem cuidado, galera, com cachoeira. Eu falo muito de cachoeira aqui. Vai nos lugares desses com guia. O guia sabe olhar, cara. Quando começa a vir mudar a cor da água, ele começa a ver mais folha. Ele sabe onde, porque às vezes começa a chover em outro lugar. Sim. Só que o guia tem experiência, ele sabe a hora, ele sabe por onde sair. Por exemplo, tem uma vez que eu fui e eu falei, pô, tá com o tempo meio escuro. Ele falou, cara, pode entrar e tal, não sei o quê. Beleza, a gente entrou. E teve uma outra que a gente passou logo em seguida, ele falou, cara, não entra nessa não. Eu falei, por quê? Não mudou nada, o tempo tá a mesma coisa. Ele falou, isso que você tá entrando não é uma cachoeira, é um cânion. Se vier muita água, não tem pra onde você sair. Porque um cânion tem paredão dos dois lados. Como é que você vai sair? Do outro lugar lá, não era um cânion. Você conseguia sair, mesmo que vinha muita água, é fácil. Na hora que eu falar, ó, saiu. Agora, num cânion, sabe o que acontece quando entra na tromba d'água num cânion? Não tem por onde sair. Não tem saída. Dos dois lados é paredão. Então, cara, sim. Só quem sabe disso é quem? Um guia. Cara, normal. A minha cadeira você sabe que é um cânion? Para de tremer, Leandro. Se você vê um cânion, você sabe o que é um cânion? Eu não sei. Pra mim, cânion e cachoeira é a mesma coisa. Não, quando eu tô lá também, eu não sei não. Sei ver por foto, né? Mas quando eu tô lá, pra mim também é tudo a mesma coisa. Pra mim é pedra e água. E aí? Entendeu? Mas, gente, eu vou almoçar aqui, que eu tenho reunião hoje 2 horas. Obrigado, Lázara. Eu que te agradeço muito. O papo foi muito bom, ajudou aí a galera. Contei umas histórias bravas aí. Mas é a vida, viu? Você vai salvar a live, né? Porque eu preciso anotar tudo, colocar minhas células no lugar para poder compreender esse tanto de informação. Também. Buscar meu guia. Então, falou. Tchau. Valeu, gente. Obrigada. Botar a célula no lugar aí, né? Vou. Tá tudo assim, ó. Tchau, gente. Até mais. Valeu.